Esta é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor da Internet. Estamos falando ao vivo desde a cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul. A Rádio Discípulos é ligada à Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, mas está a serviço de todo o movimento espírita de Guaíba e da região. Estamos, mais uma vez, dando início ao nosso Estudando o Evangelho desta quarta-feira e agradecendo a presença de todos, agradecendo ao nosso irmão Nivaldo. Seja bem-vindo, nosso irmão. Boa noite. Boa noite a todos os colegas da mesa da Rádio Discípulos, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores através das mídias, e que possamos mais uma vez, né, ter uma excelente noite de estudos, com base no Evangelho de Cristo, e sempre pensando com amor e com paz, para que tudo passe o mais rápido possível, né? Então, que tenhamos uma ótima noite de estudos. Boa noite a todos. Também temos a presença da nossa irmã Lecilda. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Boa noite a todos. É com grande alegria que estou aqui nesse momento participando dessa rádio e que nós possamos aproveitar esses ensinamentos para aplicar em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade. Também temos a presença da nossa irmã Elizabeth. Seja bem-vinda, Beth. Boa noite. Boa noite, prezados irmãos, componentes da mesa, da Rádio Discípulos. Boa noite, queridos ouvintes e audintes, que possamos nos reunir para mais uma noite de estudo do Evangelho, onde possamos fazer jus a esse conhecimento, né, trazendo para a nossa prática diária. Que esse farol de luz possa nos iluminar e nos fortalecer, a fim de que possamos cada vez mais vivermos com intensidade esse momento de amor e de aprendizado na nossa caminhada. Boa noite a todos nós. Muito bem. Vou pedir para a nossa irmã Lecilda proferir a prece de abertura dos nossos estudos da noite de hoje. Então, vamos fechar nossos olhos, respirar bem fundo, para sentir a paz, a calma dentro dos nossos corações, a fim de que a espiritualidade maior possa auscultar o nosso coração, a fim de detectar, né, quais são os problemas, as dificuldades que nós estamos tendo. Que esse trabalho maravilhoso do estudo do Evangelho sirva como terapêutica, a fim de que a espiritualidade possa nos tratar, guiar as nossas dores, a fim de podermos suportar as nossas provas. Em nome de Deus, de Cristo e da caridade, nós iniciamos esse estudo maravilhoso e que todos possam sentir a vibração amorosa do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, então, dando continuidade ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item número 15. Nosso irmão Nivaldo, para a leitura, por favor. Então, como disse o nosso irmão Paulo, vamos retomar, né, o capítulo 12 do Evangelho. Amai os vossos inimigos. Queria fazer um apanhado rapidamente aqui, né, e dizer, né, o quão grande é, né, e maravilhosa a nossa doutrina, né. Esse capítulo está falando amai os vossos inimigos, né, nos ensinando, nos dando, né, essas orientações, né, de pagar o bem com o mal, falando sobre o ódio, sobre os inimigos desencarnados, agora a vingança, agora nesse último que a gente está tratando ainda é o duelo, né, que, claro, a gente tem que também entender que isso foi feito há alguns quantos anos, né, atrás, e que temos que transpor isso para o nosso contexto atual, mas a grandeza que eu falo é que no capítulo anterior nos ensina
a amar o próximo como a si mesmo. Agora, a amar os nossos inimigos, né? E no próximo, né? Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, tudo é gradativo, né? Não adianta eu querer agora, depois de ler, né? Amai os vossos inimigos, já querer sair, né? Tentando isso, sem ao menos, né? Eu antes amar o próximo, né? Como a mim. Então, eu tenho que primeiro aprender a amar o próximo, primeiro aprender a ser caridoso, né? Para poder, então, praticar, então, exercitar esse amor. E só então eu consegui esse desafio que é muito grande, amar os nossos inimigos. Isso não é uma coisa que a gente faz com naturalidade, com facilidade. Isso a gente vai ter que exercitar, talvez não nessa encarnação só, mais uma ou duas encarnações, mas é um exercício que a gente tem que fazer sempre. Tem que sempre estar exercitando para poder fazer com que isso seja realmente natural nosso, e não uma forçação, né? Até porque se for forçado, não estamos amando como devemos amar realmente. Então, tendo feito esse breve apanhado, vamos dar continuidade, então, no capítulo 12, falando sobre o duelo, ainda, né? Terceiro noite de estudos que a gente fala sobre o duelo. O item 15, que diz assim: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Este é o mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal. Enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida, mas há verdadeira coragem quando se está seguro de si. O duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sábia do verdadeiro ponto de honra. E, à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Santo Agostinho, Bordeaux, 1861. Para ver, né, que o esclarecimento, né, nem sempre é uma chave, né, para dizer que não, estou livre de qualquer ranhura. Não. Se tu está esclarecido, se tu sabe, então a tua dívida é muito maior se tu vai fazer, né, algo como o duelo,
ou qualquer outra coisa que o valha, né? Porque tu sabe o que está fazendo de errado. Enquanto que talvez aquele que agiu, como diz no Evangelho, né, no momento de exasperação, de raiva, talvez no momento não soubesse o que estava fazendo. Então, para nós, espíritas, que pelo menos tentamos, né, estamos a cada dia tentando, a cada dia nos renovando, né, através do estudo, através da oração, qualquer ato, né, de falha do nosso caráter, da nossa moral, é uma grande perda para nós mesmos, porque a gente sabe o que está fazendo de errado e acaba por cair, né, na maledicência de errar novamente. Mas então, o que eu quero é que, no meu ponto de vista, né, que fique bem claro que a gente tem que tentar, a cada erro, tentar novamente buscar, né, dentro da gente aquilo que realmente é certo, para tentar, na próxima oportunidade, não errar novamente. Nós temos também a presença do nosso irmão Eclair da Costa. Boa noite, meu irmão Eclair, seja bem-vindo. Boa noite. Eclair. É uma alegria, né, mais uma vez nos reunimos aí nessa sala maravilhosa aí em torno do Evangelho, né. Desculpe o atraso, tive um contratempo, mas consegui entrar nessa sala aí, tá? É uma sala iluminada aí, que todos possam aproveitar esse momento e se iluminarem também. Bem-vindos todos, obrigado pela presença. Quem gostaria? Alguém? Eu gostaria. Quem? A Cida? Beth? Eu vejo assim, ó, pegando o gancho da fala do Nivaldo, a gente vê que a nossa culpabilidade ela é muito maior à medida que nos esclarecemos. Por isso que à medida em que nós temos o conhecimento da responsabilidade dos nossos atos, cada vez mais nós estamos sendo responsabilizados por aquilo que fizemos. E, no entanto, a prática do duelo, como um dos costumes bárbaros, como coloca, né, a gente vê que ele já não acontece a céu aberto, mas ainda acontece de uma forma intrínseca, muito fechado, né? E isso não nos isenta da culpabilidade. O grau de responsabilidade que nós temos perante os nossos atos, ele é sempre de acordo com o grau de esclarecimento que temos. Então, por isso que o Evangelho nos fala dessa forma. Não nos isentando da responsabilidade, mas com certeza são atenuantes, né, ou agravantes para cada situação. Então, o respeito pela vida do outro e pela nossa vida é primordial, porque como nos coloca, né, só Deus nos concedeu, então só a Ele compete tirá-la. E nós não há nada que justifique, né, nem a nossa coragem, nem o nosso orgulho, nem a nossa prepotência, são justificativas plausíveis para fazer com que sejamos não responsabilizados pelos nossos atos. Cada vez que disponibilizamos da vida do nosso irmão ou da nossa, estamos infringindo uma das leis maiores, que é a preservação da vida. Cida? Eu estou no aplicativo também. É difícil a gente não reportar o que está acontecendo hoje no mundo, né? Então, a gente, até a nota que vai ter aqui depois, né, a Kardec fala que isso é uma coisa que são cada vez mais raras, mas a gente vê que nesse momento, Paulo, tem uma interferência. Tá. Então, assim, a gente vê que ainda há muito, né, esse duelo dentro dos corações dos homens ainda, né, principalmente aqueles que têm mais conhecimento, que têm mais poder, né, de querer massacrar, assim, né, uma minoria ou aqueles mais fragilizados, né, então é lamentável ainda a gente ver certo tipo de situações ainda, né, mas a gente vê que também faz parte dessa própria transição que está havendo ainda, né, então as pessoas estão mostrando que elas realmente são,
né, e tentando eliminar pessoas que não pensam da mesma forma. Né? Então, ainda há muito esse embate, ainda, muita violência, né? E que a gente precisa procurar vibrar no bem, assim, e não se deixar levar por essas ondas, né, que acontece também, assim, esses sentimentos de raiva, de ódio, né, de vingança, assim, e procurar trabalhar dentro de si para que realmente a gente possa ter essa vida nova, né, a nova terra aí florindo nos nossos corações, né? Então, eu fico assim, essa semana foi uma semana bem assim, pesada, assim, né, que a gente está vendo aí nas notícias, mas por um lado também vendo manifestações, né, então lá nos Estados Unidos, né, que tem, né, quem está defendendo, né, o fim, né, do racismo, né, da violência, né, da polícia contra os negros, e a gente vê ali os policiais ajoelhados, assim, né, resignados. E isso também começa a mostrar uma mudança também de postura, né, e humildade, assim, dessas pessoas também. Né? Então, a gente aprender a discutir ideias, a se manifestar sem a violência, né? Então, ela não é necessária, cada vez menos necessária, assim, né, para o tipo de pessoas que nós queremos ser, né, e o mundo onde a gente quer viver também, sem violência. Né? E Clair, suas colocações a respeito? Está sem voz, Paulo. Amai os vossos inimigos, né? Então, a gente não consegue amar nós próprios, amar os próprios amigos que às vezes divergem das nossas ideias. Então, eu enxergo muito o eu ainda, o meu eu personal, né? Então, esse eu não sigo a lei da consciência, eu burlo ela, eu não consigo seguir o evangelho, por isso que eu disse, eu ainda continuo duelando, de certa forma, através da mente, do pensamento, porque a Cida recém falou um relato ali que está muito difícil, pelos acontecimentos e tal, e essa semana eu tive um desafio, isso mexeu com a minha persona, e eu me enxerguei, aí eu me lembrei desse capítulo, nós estamos estudando Amai vossos inimigos, e eu acabei, de certa forma, no princípio desse desafio da semana, eu acabei duelando, de forma sutil, como a gente já estudou, né, energética, eu estava enviando flechas, dardos, para a pessoa que me trouxe esse desafio, e a coisa surgiu tão inconsciente que eu caí em mim através desse estudo. Então a gente vê assim, como é maravilhoso esse estudo, porque eu consegui a tempo cair em mim. E aí hoje foi marcada uma reunião para resolver essa questão, por isso até eu me atrasei hoje, e a reunião perdurou. E aí eu consegui, através desse estudo, a vencer a mim mesmo, eu consegui segurar esse duelo que estava brotando em mim, de forma muito natural, muito sutil, porque eu não me conheço, eu ainda não me amo. Imagina amar um inimigo, né? Então, é difícil seguir as leis de Deus, porque a gente segue a pessoa, segue o homem velho, que é mais fácil, aquilo é natural, ele nasce, ele cresce nesse instinto de defesa, de conservação, de defesa da ideia. Às vezes é muito personalista essa ideia, mas eu não caio em mim, tá? Então, hoje eu estou muito feliz porque eu consegui entender que esse evangelho maravilhoso do Cristo nos tira de nós mesmos, né, como fala lá no capítulo da Lei do Amor, né, e desaparece a persona, né, e começa eu a viver pelo todo, pela fusão dos seres, que diz lá, né. Então aí eu chego à conclusão que é um desafio imenso a gente não duelar, de fato, tá? Ser verdadeiramente um homem de bem, porque quando eu estou duelando, eu estou minando a energia da criatura, de certa forma eu estou tirando a vida dela, eu estou, de certa forma, atrapalhando a sua energia com o Pai, com o cosmos, porque eu estou interferindo com a minha persona. Então eu estou
eu não estou no bem ainda, né? Eu estou na persona, eu não estou vibrando na causa do bem. Eu estou vibrando na minha causa. Então, me serviu muito. Eu duelei menos essa semana. Muito menos daquilo, porque eu caí e me dei conta. O meu pensamento, a minha vontade, o meu ser se expressando de forma personal, eu estou duelando. É à medida que eu começo a lembrar do estudo do Evangelho, eu já começo a aceitar o desafio, ver o que eu posso aprender ali, tirar uma coisa, um conteúdo que faça com que eu cresça. Aí eu saio de mim do meu ego, né? Porque eu estou enxergando, eu quero enxergar no outro eu mesmo, porque eu quero que ele concorde com as minhas ideias. Então eu não estou enxergando o outro, eu estou enxergando a mim mesmo. Então eu passo a enxergar o Evangelho aos pouquinhos, né? Porque a gente que estuda, quando a gente erra muito feio, já vem de pronto ali a própria déficit de energia, de captação e de sincronia com o bem, eu já começo a sofrer ali, opa, puxa, o que eu estou dizendo, qual é a ideia que eu estou defendendo, o que eu estou fazendo. Então, constantemente a gente está aprendendo. Então, muito maravilhoso, isso tudo está chegando ao fim, o duelo, e que a gente possa não duelar, não tirar a vida, porque não nos deu Deus o poder de tirar a vida, Ele nos criou, Ele nos deu a vida. Então, quem tem poder de tirar a vida orgânica é Ele. Né? Então, cabe eu respeitar a mim, respeitar o universo, o Criador, e viver, de fato, a lei do amor. Amar os inimigos. Essa é a minha contribuição espontânea no momento. Aí, pegando o gancho de Claíra ali, nós... quando nós estamos, ele citou ali, nosso mostrou que está minando a energia do outro irmão, né? Na realidade, nós estamos minando a nossa também, né? E não estamos colocando em prática no momento em que nós duelamos, através de assunto, porque... suas, como é que eu vou dizer, suas aptidões sociais, podemos dizer assim, porque é inadmissível, né, e chega a ser até nojento, né, se falar que ainda hoje precisemos falar de questões raciais, né, precisamos falar que um irmão odeia o outro, olha a clareza disso, né, que um irmão odeia o outro pelo fato de suas cores serem diferentes. Isso, no nosso mundo atual, né, onde a mídia, né, se espalha rapidamente, onde todo mundo fica sabendo de tudo instantaneamente, isso não tem mais cabimento de acontecer, ainda mais em um país o qual o resto do mundo, né, por várias questões, se espelha, né, em questões de economia, em questões sei lá, diversas, né, de moda, enfim, mas um país como os Estados Unidos, que tem, a princípio, né, uma cultura, né, e pessoas muito esclarecidas, né, ainda tratar a questão racial como sendo algo banalizado, assim, como sendo nada, né? Porque a morte desse rapaz negro, através de um policial que era para garantir a paz, a segurança, né, a ordem e a lei, né, não tem cabimento mais acontecer simplesmente por não gostar da cor do outro, por uma questão de ódio. Mas isso é lá nos Estados Unidos que acontece. Não é lá. Isso acontece aqui todos os dias. Aqui do nosso lado, aqui na nossa cidade, aqui no nosso país, acontece todos os dias. Só que nós viramos a cara para isso. Nós não damos a atenção que deveríamos dar para isso. E isso nada mais é que um duelo. Um duelo de questões raciais, um duelo que simplesmente pelo ódio, né, pura e simplesmente pelo ódio, por não gostar da cor do outro, eu me ponho, né,
contra o outro. Acho que isso merece muita reflexão, merece muito que nós ainda nos conscientizemos disso de forma racional. Não adianta só dizer assim, que legal, que bonito, todo mundo postando no Facebook, seja lá onde for, que está a favor dessa causa, mas no fundo não está nem aí, não está dando bola. Não, nós temos que nos conscientizar de verdade, nós temos que nos conscientizar com racionalidade, né? E fazer isso nunca mais ser notícia e ser tratada da forma com que está sendo tratada hoje no mundo inteiro, que o mundo tem que acabar se virando, se voltando contra isso, para que alguma coisa seja feita. Nós não precisamos mais disso, nós podemos nos conscientizar hoje, agora, basta realmente nos conscientizar de que racismo não cabe mais no nosso tempo. Como disse o nosso irmão Alberto Kodama, não é fácil se dar conta que existe o evangelho no calor do duelo. O que ele quis dizer com isso? É que toda vez que existe um duelo... Alô, tá. Estão me ouvindo, né? Sim. No calor do duelo, a gente deixa aflorar muito ainda o orgulho da gente. E a gente muitas vezes não consegue dominar esse orgulho e entramos naquela vibração negativa. É isso que o Alberto quer dizer ali, né? Que muitas vezes nós nos esquecemos do evangelho e entramos no duelo. A respeito do que está acontecendo através das manifestações, eu hoje, até quando eu falo nesse assunto eu fico arrepiado, assim, porque foi uma coisa até muito, muito bonita que aconteceu lá. Um negro, porque eu falo negro não no pejorativo, eu falo negro na raça negra, né? Até porque eu não sou nem um pouquinho racista. Então, ele conversou com o chefe da guarda lá, né? E se abraçaram os dois. Aquele foi um exemplo. Eu me arrepio quando eu falo nisso, entende? Então, o que tem que acontecer é que ainda existem países em que o racismo impera muito, inclusive o Brasil, né? E nós temos que acabar com isso. Como que nós vamos acabar com isso? É nós tomando a nossa atitude própria, né? De agirmos corretamente, deixando o racismo de lado. E esse também é um duelo. Se nós pensarmos, também é um duelo, né? O duelo de raças, né? E nós não podemos ter isso. Não podemos mais existir nos mundos de hoje, na globalização que da forma que se vive hoje. Um depende dos outros. Nós muitas vezes... vamos dizer que eu fosse racista e muitas vezes se eu precisar de um médico, eu vou lá, é um médico da raça negra que vai me atender, né? E aí eu não vou querer que ele me atenda, eu não vou falar nada. Por quê? Porque me convém, entende? Então, e quando não nos convém, nós levamos muitas vezes o duelo adiante. E isso está muito errado. Nós temos que voltar ainda, voltar para dentro de nós e pensar melhor sobre essas questões aí. Não pode haver esse tipo de duelo, porque não é mais tempo para isso. Isso aí já aconteceu há muitos anos atrás e ainda continua acontecendo, mas pelos dias que se vive hoje, não pode acontecer. A gente tem que amar os irmãos independente de cor, de raça, de credo, de qualquer coisa, né? Nós temos que aprender ainda a saber respeitar as ideias do próximo, né? Porque nem todos pensam da mesma forma. Já pensou se todo mundo pensasse da mesma forma? Seria muito engraçado, né? Então, todo mundo tem uma posição diferente a nossa e nós temos que respeitar. Eu jamais vou querer convencer alguém que ele pense da maneira que eu penso.
porque eu sou um ser individualizado, sou um espírito individualizado, que dependendo do grau de evolução, se eu estou acima, se eu estou abaixo, isso aí não importa, né? Mas a pessoa que está dialogando comigo, ela tem uma ideia, eu não tenho o direito de interferir na ideia dela, ou tentar trocar ou mudar, porque daí vai começando o duelo, né? E então nós não podemos mais levar adiante esse tipo de duelo também. Alguém mais gostaria de? Alô? Alguém gostaria mais de completar alguma coisa? Eu gostaria de falar, Paulo, trazendo à tona, que isso, de uma certa forma, nos chocou o mundo, né? Tornando-se um verdadeiro escândalo. O Evangelho nos fala, né, que o escândalo virá. Mas ai de quem escandalize. E esse momento em que nós vivemos, onde a própria doutrina nos fala para trás com esse costume selvagem, né, que é o duelo, nós verificamos que já há um processo evolutivo. Tanto que, em tempos idos, os homens não saíam à rua sem carregarem a sua armadura. Isto é, então, o duelar, o atrito, era quase que uma constante, né? Era algo comum acontecer. E hoje não, tanto é que foi abolido o uso de armas, né? Há contras a favor, mas só o fato de não termos mais esse hábito de portar armas demonstra que é um processo de crescimento, é um processo de melhora, de civilização da humanidade. E como tudo acontece de uma maneira muito lenta, muito gradual na nossa caminhada, temos esperança. Vivemos momentos de transição, onde já não haverá lugar para esse tipo de sentimento, de vibração, até mesmo porque, no momento em que nós ainda temos o sentimento do preconceito, da discriminação social, ainda está dentro de nós o sentimento negativo, né, da falta de respeito para cada ser humano. Mas é um caminho lento e gradual, e estamos a caminho, estamos vencendo. Nos tempos renovados, com certeza, já não haverá lugar para o duelo. Obrigada. Alguém mais? Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu só vou, antes de ler o próximo item, que é o 16, justamente trazer um ponto que o nosso irmão Paulo aí tocou agora há pouco, né, que ao fazermos o bem ao próximo, ao pensarmos mais no próximo, né, estamos nos auxiliando, né, estamos nos ajudando. Então, não isso é para o nosso bem, para a nossa evolução moral e espiritual. Então, Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, nos traz o seguinte texto, que é autoauxílio. Saibamos improvisar bondade e apreço a benefício daqueles... Alô? Pode falar, pode continuar aqui? Continua. Então tá, vou repetir aqui, tá? Autoauxílio. Saibamos improvisar bondade e apreço a benefício daqueles que nos cercam, ainda mesmo nas manifestações aparentemente insignificantes da vida. Uma saudação afetuosa, a frase articulada com brandura, a ligeira informação doada com a alegria de ser útil ou diminuta parcela de solidariedade, não constituem auxílio tão somente para aqueles que as recebem, mas também para aqueles que as formulam. O impacto do agradecimento alheio se define por ondas confortáveis e balsâmicas em nosso favor, tanto quanto o azedume ou o desconforto que tenhamos provocado em alguém retornarão para nós em forma de espinhos magnéticos, dilacerando-nos os tecidos da alma ou dilapidando-nos as forças. Ninguém precisa recorrer à hipocrisia para assegurar o culto da gentileza,
bastar-nos-á praticar respeito e consideração para com a liberdade do próximo, no veículo da paciência, a fim de resguardarmos saúde e tranquilidade contra duelos e feridas mentais inúteis. Auxiliemo-nos auxiliando a harmonia dos outros. Ninguém vive construtivamente sem contato com os semelhantes, mas isso não é tudo. Precisamos igualmente de tato para servir e aprender, melhorar e conviver. Muito bem. Palavras do nosso irmão Emmanuel. Isso. Eu quero trazer aqui... Paulinho está sem som. É que eu estou desligando o microfone porque está dando uma interferência aqui no meu áudio, então eu não quero interferir. Mas quando tiver sem som, você me avisa. Então, assim, eu quero colocar aqui uma colocação da Andréa Rocha, que ela disse: termos atitudes de amor começando dentro dos nossos lares e a da família, respeitando a opinião do próximo. E ela complementa aqui embaixo: hoje meu estudo do SEJA, onde frequento, também falava sobre escândalo. Escândalos é necessário que o escândalo venha, mas sai daquele por quem ele venha, né? E o nosso irmão Edson Varzac, que deveria estar com nós aqui, mas ele não conseguiu entrar, ele me mandou um WhatsApp. Ele colocou aqui que no Uruguai, até 1980, haviam duelos nas próprias leis do país, né? Então, nós agradecemos a contribuição dos nossos irmãos ali. E, realmente, este é o nosso compromisso. É o compromisso de amar mais, respeitar o próximo, nos colocar no lugar do outro. E a gente vê hoje no nosso país aqui, né, um momento de dificuldade que muitas pessoas vêm passando, e muitas pessoas vêm se unindo em grupos para auxiliarem uns aos outros. E isso é bonito. É isso que Jesus nos ensinou: amai o próximo como a vós mesmos. E é isso que nós temos que fazer. Passamos para o último item, então, do capítulo, meu irmão Nivaldo? Sim, senhor, vamos encerrar. É uma nota, é o item 16. A nota: os duelos tornam-se cada vez mais raros, e se são vistos ainda de tempos em tempos, em dolorosos exemplos, o número deles não é compatível ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prover um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha um abrandamento dos costumes. E é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais, senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão do que é uma arma agressiva. Um outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é acontecimento que emociona. Outrora, não se lhe dava atenção. O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie em
inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Alguém? Sem som, Paulinho. Gente. Alguém, por favor? Alô? Eu acho, pessoal, eu acho que isso aí já é uma nota, um pensamento aí muito maravilhoso, porque já é o avanço, que a gente já vê o progresso, né? Aqui no final disse tudo, porque muitos costumes já se perderam, né? O porte da arma, enfim, de todos esses aparatos, né, de defesa, ou, como se diz, de agressão. E aqui diz o final, né? O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie, inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Então, aos poucos, através do Evangelho, vai avançando, né? O Espiritismo vai tomando o seu espaço natural, as coisas estão indo, né, de forma gradual, naturalmente ele vai vencendo, e o materialismo, né, vai perdendo a força que ele tem, ele vai ser colocado através do conhecimento, através do Espiritismo, no seu verdadeiro local, né, que a gente sabe a importância da matéria, né, que é Deus, Espírito e matéria. Então, daqui um pouquinho, vai ter consciência que ele não é o homem, né, físico, carnal, e sim o espírito que estagia nesse corpo, nesse homem. E aí ele perdendo essa força, o materialismo, e aí o poder vai ficar no quê? Na caridade, na fraternidade. Cada vez que eu sou caridoso e fraterno, eu me sinto melhor, mais feliz, mais próximo do Pai, estamos mais colados a Jesus, e aí é papel, né? Olha que responsabilidade a gente tem, né, pessoal? Já que diz ali, né? O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios. Tá? Então é papel do espírita trabalhar isso, né? Porque, como eu disse no início ali da minha primeira fala, eu sou espírita, eu estou me esclarecendo, então eu tenho que usar a caridade quando existe ali um desafio, tá? Até mesmo uma contenda, eu tenho que usar a caridade, porque eu sou espírita, porque é papel do espírita, isso diz aqui no final. O espiritismo vencerá esses últimos vestígios. Então nós temos que praticar esse espiritismo através da caridade e da fraternidade. Aí nós vamos estar trabalhando na seara do Mestre com Kardec. Aí sim, aí vai desaparecer esses últimos vestígios. Mas ele não simplesmente vai desaparecer um passo de mágica, um salto. Não, é gradativamente nós vivenciamos. Como eu disse no início lá, não me cabe mais duelar sutilmente, energeticamente, né? Porque eu sou espírito, então eu tenho que enxergar no outro alguém que está me trazendo um desafio, que eu vou aprender com esse desafio. Eu tenho que ser caridoso, fraterno para com esse que me desafia, que me traz contrariedades, né? Aí eu estou dentro, né, do papel do espírito. Falando assim, né, é muito fácil. Claro que não é fácil. Não é não. Os atafismos ainda são muito fortes em nós. Então a gente começa a estudar, de tanto a gente estudar, vai que um dia dá certo, né? Eu começo a viver só a caridade, a lei do amor, só a fraternidade. Desaparece a persona e começa a aparecer a fusão do ser. Eu olho o outro como alguém que talvez esteja equivocado, mas eu vou pensar assim, com caridade, com fraternidade, né?
ou amanhã ele enxerga melhor, ou eu vou enxergar melhor. Eu não entro mais em duelo. Eu vivencio esses dois itens sinais aqui. A caridade e a fraternidade. Passo a passo, dia a dia. Né? Então, essa a minha contribuição. Eu vejo assim, reportando-nos ainda o objetivo principal da doutrina espírita, que é o esclarecimento e a consolação, e esse capítulo de tanta importância que ele nos traz, aqui, um pouquinho antecedendo a parte que o nosso irmão falou, fala-nos assim, né, a morte de um homem, hoje, é um acontecimento que emociona. Outrora, não se dava atenção. Nós vimos isso num processo evolutivo. Só formos voltar um pouco no tempo, na questão da época da escravidão, matar-se um negro era apenas matar-se um negro, né? Então era um fato comum e corriqueiro. No entanto, hoje, a morte desse negro nos Estados Unidos gerou toda essa comoção social. Então isso nos mostra que os tempos estão mudando, que nós estamos evoluindo e caminhamos para uma mudança cada vez maior, onde cada um de nós consciente e fazendo a nossa parte, vamos estar dando a nossa contribuição para isso. E este é o recado, a mensagem que a doutrina nos traz, de um tempo de melhora, de um tempo de renovação, onde não haverá mais lugar para o duelo, onde não haverá mais lugar para a diferença, para o preconceito. Então, caminhamos, sim, a um processo de evolução espiritual. Muito bem. Assim, né, o Beth, pegando um gancho aí da tua fala, a gente tem que colocar também essa prática da caridade, né, como diz ali, matar um homem hoje nos abala, né, e a gente tem que enxergar também o lado espiritual da coisa, né, porque tem as criaturas que não evoluíram, os espíritos, quando há uma contenda, um assassinato, violência gera violência. Então, existem esses espíritos que encarnaram nessa condição e não avançando essa questão da caridade, da fraternidade, vai surgindo as obsessões, né? A lei da sintonia, eu duelei, eu não perdoei, eu não usei a caridade, eu não usei a fraternidade. Então, essa questão que todos somos médios um grau qualquer, eu vou assimilar a perseguição desses espíritos, uma agressão, né, que eu não vivi a caridade, a fraternidade, eu vivi o instinto, né? Então, aí, o que acontece? É muito, muito sutil essa influência deles, né, dos espíritos que querem conturbar, querem perturbar, querem lançar um irmão contra outro irmão. Às vezes a gente até nem pensa em duelar, mas aqueles que querem conturbar, esses espíritos que se aproximam através da sintonia, do meu orgulho, da minha vaidade, do orgulho ferido, e eu me sentir oprimido, e aí eu sou a antena, eu estou atraindo eles, e pela influência deles, eu acabo sendo levado a esse duelo, né? Pela influência deles. Então, eu estou colocando aqui para nós, nesse finalzinho, esse entendimento que a gente, quando está duelando, sutilmente, eu estou atraindo os iguais, então é muito fácil crescer essa animosidade, né, que leva ao duelo. Então, quando eu uso esse último item ali, a caridade e a fraternidade, eu estou encerrando essa sintonia, essa atração, essa antena que eu sou, né? Eu estou me protegendo, eu estou sendo feliz e estou tornando o outro feliz. Então, a gente, agora no finalzinho, eu faço essa visão aí de enxergar o outro lado, né? A parte astral, como diz na questão, se eu não me engano, 88, né, dos Espíritos, quanto eles influenciam a nossa vida, e por vezes eles nos dirigem, né, diz lá. Então a gente tem que colocar também essa visão do duelo,
quantas criaturas eu associei ali naquele momento, né? Quanta multidão está ali para ver esse duelo, influenciando, né, num só coro, né, dizendo mata, 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 como a gente vê nos filmes, vê hoje, né, nos filmes de época aí. Então, imagina, você imaginar essa parte astral. Então, usando a caridade e a fraternidade, que encerra, essa nota encerra nisso, eu vou estar com a antena sintonizada nessas criaturas que são caridosas e fraternas. E ali, se eu me sentir ofendido pela minha inferioridade, eu me esforço na caridade, na fraternidade, e eu encerro ali, né? A contenda, o desafio, a provocação, a animosidade. Então, como é importante, né, esse papel do Espiritismo. Essa é mais uma contribuição, pegando o teu gancho, Beth. A Maristela Rodrigues colocou ali: os estudos do Espiritismo permitem trabalharmos nossos sentimentos impuros e assim nutrir nosso coração de amor. Isso, os estudos da doutrina. O estudo, ele é importante em qualquer congregação religiosa, né? Então, o que eu quero complementar assim, um comentário é que muitas vezes só os estudos, a teoria, não basta. Nós temos é que colocarmos em prática esses estudos e esse aprendizado. Alguém mais para comentar mais alguma coisa? Eu quero falar um pouquinho. Vai Para a gente concluir que de tudo que foi falado aqui, né? Então, em primeiro lugar, é aplicar em nós mesmos, né? A tua imagem não está aparecendo, Cid. Tá, ele tá aberto aqui para mim. Vou ligar aqui. Apareceu? Aí, agora foi. É que trocou aqui de lugar, alguém tinha saído aqui. Tá. Então, a gente aplicar em nós mesmos, né? Esse combate interno que nós temos, né? Esse duelo interno, como o Eclair falou ali no início da fala dele. E também a gente ver tudo o que está acontecendo com olhos assim de que as coisas estão melhorando, que não se admite mais essa violência, né? Não assim na questão racial, e sim na questão humana mesmo, né? Então, assim, qualquer vida importa, não importa se é o do negro, do japonês, se é um animal, né? Então qualquer vida importa. A gente vê também o movimento pró-vida, em que defende a vida desde a concepção. E se vê também vários movimentos, né, assim, querendo que, liberem o aborto, né, porque a mulher tem direito ao seu corpo. Então, a gente vê que esses embates ainda vão longe ainda, né, até nós, humanos, termos essa concepção do que é a vida, do que é a caridade, do que é a fraternidade, né, o respeito, a união, assim, entre todos, né, a gente se vê realmente como irmão. Mas a gente está caminhando, né, estamos indo aí, né, andando a passos lentos, mas a gente vê que está se transformando, né, essa visão nossa, assim, né, do que é a vida, né, a valorização da vida e do outro mesmo, né, do nosso próximo. Era isso. Muito bem. Eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Eu acho que deu bem para a gente terminar o capítulo 12º, né? Com certeza. E eu quero agradecer, então, a tua presença, Nivaldo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, eu que agradeço, como sempre. É sempre um prazer estarmos aqui, né, aprendendo com o Evangelho de Cristo e com os irmãos aí da mesa, da bancada, juntamente com os nossos espectadores também, que nos mandam
diversos recados, diversas notas sobre o estudo. Alô? Contribuições, Sempre bem gratas a nós todos aqui. Então, agradeço sempre a oportunidade por poder estar aqui e sempre aprendendo, né, para poder contribuir com o meu crescimento moral e espiritual e também contribuindo para os irmãos que nos ouvem e nos assistem. Boa noite a todos e até quarta que vem. Lecilda Silva, muito obrigado pela presença. Tenha uma boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Como o Nivaldo falou, a gente aprende muito com esse estudo aí e espera poder contribuir um pouco com as pessoas, né, para o seu aprendizado também, e que a gente possa, em primeiro lugar, vivenciar, né, o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Obrigada. E que a nossa prece final aí vá em benefício, né, da saúde do nosso querido irmão Cadinho também, que ele possa ser acolhido pela espiritualidade, receber muitos fluidos salutares, muita paz, serenidade, né, momento de provação que ele passa aí na vida dele. Um beijo a todos e uma boa noite. Meu irmão Eclair. Oi, Paulo. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque sempre que a gente está junto do Evangelho, a gente está caminhando lentamente, está avançando. E como diz o nosso irmão Nivaldo, é muito importante a presença, a contribuição, né, dos comentários em torno do Evangelho. Enriquece muito a sala. Esses irmãos telespectadores, nossos irmãos internautas, unidos nesse mesmo propósito de crescimento, de aprendizado, nos enriquecemos. Formamos aí uma corrente poderosa de vínculo com o Evangelho, com Jesus, com o Pai. Eu agradeço verdadeiramente a casa, como você fala, e todos os telespectadores. Então está combinado, pessoal, né? Até a próxima quarta. Obrigado a todos, muito boa noite. A nossa irmã Elizabeth, muito obrigado pela presença, minha irmã. E depois das tuas considerações finais aí de boa noite, eu peço que tu profira a prece de encerramento dos nossos estudos. Boa noite, querido irmão, boa noite, queridos irmãos. Para encerrar um capítulo que fala de duelo, nada melhor do que falar de paz. E eu preparei umas palavras para que nós possamos encerrar esse capítulo que nos diz assim: justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitronante equivale a uma pedrada mental. Se alguém te dirige uma palavra, então, muito alto, faz-lhe o obséquio de responder em voz mais baixa. Os nervos dos outros são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Discussões sem proveito é desperdício de forças. No entanto, se te sentes à beira da irritação, estás doente, e doente exige remédio. E o melhor remédio é a terapêutica do Evangelho e a terapêutica do amor. Então, com essas palavras, eu convido os nossos irmãos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de nos reunir para estudar e buscarmos fortalecer as nossas bases, a fim de que possamos vivenciar aquilo que aprendemos. Que o nosso dia a dia nos oportunize a experiência daquilo que estamos buscando através do Evangelho, onde as nossas atitudes sejam condizentes com aquilo que estamos buscando. Que a paz do nosso amorável Mestre Jesus se instale em nossos corações, fazendo que possamos levar sempre o amor onde haja o ódio, sempre a compreensão onde haja o atrito, sempre a paz onde haja a intolerância e a ausência do amor. Que suas amorosas bênçãos do amor se derramem sobre todos nós, envolva o nosso mundo em vibrações de amor e paz.
Boa noite a todos e que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a todos os nossos irmãos, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos telespectadores, e dizendo a todos que esse grupo de estudo, a gente é um grupo bem harmônico, a gente todos são conhecidos, são amigos, e está cada um em seu lar. Isso é feito através de uma teleconferência. Às vezes dá algum probleminha, dá alguma interferência, algumas coisinhas assim, mas isso é normal porque nós, afinal de contas, estamos fazendo um trabalho bem complicado de fazer, porque cada um está no seu lado, às vezes tem problemas de internet, e às vezes tem algum que cai e volta, e assim nós vamos indo e vamos procurando fazer esse trabalho sempre da maneira mais gostosa e mais unida. Agradecemos a todos. Não citei o nome hoje de todos os nossos ouvintes, porque eu perdi alguns nomes, então para não ser injusto eu não citei, mas agradeço a todos de coração, que todos tenham muita paz e muito amor durante esse resto de semana, no final de semana, e até quarta-feira da semana que vem. Boa noite. Boa noite.